Sabe aquelas histórias que a gente ouve e fica pensando? Tipo, a da Gisele Bündchen, que no começo diziam que o nariz dela era grande demais. Ou aquela outra da mulher que achou uma pintura que valia, sei lá, US$ 1 milhão no lixo lá em Nova York. Coisas assim, né? Que fazem a gente, questionar o que define valor, sucesso, essas coisas. E é bem nesse universo que a gente vai mergulhar hoje, tá? A nossa inspiração é o livro O Óbvio que Ignoramos, do G.K. Petrie. A ideia aqui é desvendar juntos alguns desses segredos que parecem óbvios, sabe? Mas que o livro mostra que a gente acaba ignorando. Pistas sobre como achar nossos talentos, como construir uma vida com mais propósito, talvez. Exatamente. E a tese central do Petrie, muito interessante, né? Ele basicamente diz que a chave não está tanto do lado de fora, tipo sorte, aparência, mas sim em princípios que a gente pode cultivar aqui dentro. É um convite para olhar para dentro mesmo. Vamos ver como ele desenvolve isso. Legal. Ele começa com uma coisa que chama de segredo da beleza. Parece meio estranho, né? O que a Gisele, ou sei lá, o Obama falando, ou aquela pintura no lixo tem em comum? A sacada do livro, pelo que entendi, é que não é a perfeição que a gente vê por cima, mas a expressão de um talento real, sabe? Lapidado. O foco tem que ser nos pontos fortes. O pai da Gisele mesmo, né? O livro conta que ele incentivou as filhas a achar os dons delas. E isso é um ponto-chave. E contrasta muito com outras histórias, como a das irmãs Polgar, aquelas enxadristas, né? O pai treinou elas exaustivamente para o xadrez. Elas ficaram ótimas, claro, mas talvez algo ali, a paixão que vem do talento natural, tenha se perdido um pouco. Isso mostra que só ter o talento não basta, né? Precisa de direção. Faz todo sentido. E essa falta de direção me lembrou outra parte forte do livro. Aquele contraste, né? Entre quem tem um propósito muito claro, tipo os prisioneiros em Auschwitz, pensando só em sobreviver, e a paralisia que pode dar quando tem opção demais. Como naqueles estudos com voluntários que, travavam com muitas escolhas. Petrie chama isso de síndrome do excesso de oportunidades. Sim, e ele usa pesquisas para mostrar isso, como as do Eldar Shafir. Essa abundância pode paralisar mesmo. A solução que o livro dá é, na verdade, bem simples. Um propósito claro. Específico. O exemplo da Southwest Airlines é ótimo. O tal conceito Keller. O foco era ser a mais barata. Isso direciona tudo. E tem mais. Ele fala que a gente tem que gerenciar a energia no presente, não só o tempo. É encontrar o sentido, como o Viktor Frankl já dizia. Entendi a importância do propósito. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que a gente acha esse alinhamento na prática? Com tanta coisa acontecendo, tanta pressão, o Petrie dá alguma ferramenta para isso? Dá sim. E é um dos conceitos, eu acho, mais fortes do livro, a lei da tripla convergência. A ideia é que o ponto de maior realização, de maior eficácia, está na intersecção de 3 coisas. O seu talento natural, aquilo que você faz bem, quase sem esforço, a sua paixão, o que você ama fazer, que perde a noção do tempo, e a possibilidade de renda, como transformar isso em sustento. É buscar onde essas 3 coisas se cruzam, sabe? A história da Elizabeth Gilbert no Comer, Rezar e Amar pode ser vista um pouco como essa busca. E a renda, nesse modelo, acaba sendo uma consequência. Interessante essa ferramenta. Mas imagino que achar esse ponto é só o começo, né? A jornada em si deve pedir uma mentalidade bem forte para lidar com os desafios. Com certeza. O livro dedica bastante espaço para isso. Fala de superar obstáculos, principalmente no começo, o tal primeiro quilômetro. Pensa na luta do Stallone para conseguir fazer o rock. Petrie até sugere umas regras, tipo criar a imunidade à rejeição, ver como feedback, entender o paradoxo da apatia, que é conseguir agir focado nos pontos fortes, mesmo quando a motivação não está lá, como a Madre Teresa naquela crise de fé dela. E, muito importante, não ficar racionalizando o fracasso. Tipo a fábula da raposa e as uvas, né? Ah, nem queria mesmo. Essa ideia de agir mesmo com dúvida me faz pensar na importância de saber quem você é. Autenticidade. Como isso entra aí? É fundamental. Aquele clássico conheça-se a ti mesmo. O argumento é: construa a sua vida de dentro para fora.
baseado no que você sabe sobre si, não na opinião dos outros. É o contraste que ele faz entre a Gisele, que seguiu o caminho dela apesar das críticas, e o que ele chama de fator Cobain, né? Alguém que parece que foi muito afetado pela busca de validação externa. As nossas convicções internas moldam como a gente vê a realidade. O exemplo do Joshua Bell, o violinista genial tocando no metrô e ninguém nem aí, ilustra isso demais. As pessoas não esperavam talento ali. Nossa, esse das convicções é muito forte mesmo. E inteligência. Muita gente ainda acha que ter QI alto é tudo, né? O livro fala disso. Fala e questiona essa ideia. Tem estudos, tipo o do Terman, que mostram que QI alto não é garantia de sucesso. O que parece ser mais decisivo, e ele cita pesquisas como as da Carol Dweck, é a nossa crença sobre a inteligência. Se a gente acha que ela é fixa ou se acha que pode desenvolver. Acreditar que é fixa limita a gente, é o paradoxo da inteligência. E aí entra também o efeito Pigmalião. As expectativas nossas e dos outros influenciam os resultados. Otimismo, autoconfiança não é só pensamento positivo, são ferramentas. Entendi. E, para fechar, depois de achar o alinhamento, cultivar a mentalidade. Vem o esforço, a dedicação, né? O livro fala das famosas 10.000 horas. Fala sim, ele chama de anos de silêncio. Cita os Beatles lá em Hamburgo, os estudos do Erickson sobre as 10.000 horas, a maturação de gênios como Mozart, Picasso. Mas aí vem o pulo do gato que o Petri aponta. Essa prática intensa, essa dedicação toda, não é a causa do sucesso sozinha. É mais uma consequência daquela tripla convergência. Quando talento, paixão e a chance de renda se alinham, a energia para se dedicar aparece naturalmente. O exemplo do Stuart Sutcliffe, que saiu dos Beatles porque a paixão dele era pintar, mostra bem isso. O crescimento vem quando a gente sai da zona de conforto, mas movido por essa convergência. Então, se a gente for resumir a essência do que o Petri traz, né, a realização, o sucesso que ele descreve, não vem de mágica, de fator externo, mas de cultivar o óbvio que a gente ignora. É autoconhecimento profundo para achar talento, paixão, definir um propósito claro, alinhado pela tripla convergência, desenvolver uma mentalidade resiliente, autêntica, que acredita no crescimento e, por fim, ter a disposição para aquela dedicação que brota naturalmente quando tudo isso está em sintonia. É um processo interno, né, Má? Fica então a reflexão, né? Inspirada por essa nossa conversa. Qual talento ou paixão sua? Aí no seu dia a dia, talvez algo que parece óbvio demais, simples demais, que está aí sendo ignorado. E que, quem sabe, se fosse realmente reconhecido, explorado, desenvolvido, poderia ser a chave para uma realização bem maior. Fica aí para pensar.